amigos do Portal Piauí Hoje, o portal que conecta você ao mundo. Eu sou Malu Barreto e estou recebendo aqui hoje no nosso estúdio o médico endocrinologista, doutor André Gonçalves. Tudo bom, doutor André? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês Muito hoje. obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente vai falar aqui, gente, hoje de um assunto que domina as redes sociais, as rodas de conversa, que é a caneta emagrecedora, né? As canetas emagrecedoras que se popularizaram bastante, algumas marcas também, Sim. né? E ontem, essa semana agora, começou a ser vendida no Brasil, nas farmácias. Como é que funcionam essas canetas? Elas emagrecem mesmo, doutor André? Bom, é bom fazer um pequeno histórico delas, né? Na verdade, são tratamentos que foram desenvolvidos para diabetes, né? E são injetáveis, né? Nessa forma de caneta, por isso criou-se essa alcunha, né? De caneta emagrecedora, mas foram medicamentos desenvolvidos para diabetes. No mecanismo de ação delas, elas realmente geram bastante perda de peso e de forma bem segura, de forma com poucos efeitos colaterais, ou pelo menos efeitos colaterais toleráveis. Então acabou que se popularizou mais pelo efeito da perda de peso do que do tratamento de diabetes em si. E quando a pessoa toma, ela sente o quê? Falta apetite? Como é que é? Porque assim, a gente sabe que o emagrecimento tem outras coisas, Sim. né, para você manter, né? Que a caneta não faz mágica, ou ela faz mágica. Não, ela não chega a tanto. Como é que Deveria, né? Pelo funciona? preço dela, né? Deveria, né? Ser uma varinha aí de condão. Mas como é que funciona assim? Por que é que as pessoas, elas... porque antes estava sendo vendido sem orientação médica. Sim, Agora tem que ter a receita, tem que ter né? receita. Então, que é sempre bom, importante a gente falar dessa orientação, né? Que rede social, Instagram, esses influenciadores, Sim. né? A gente não pode pegar isso como base. Então, conta pra gente um pouquinho como é que funciona isso. Qual é o efeito dela? Como que toma não, né? Tem que marcar a consulta para saber. Mas assim, como é que a pessoa faz? Bom, ela tem três mecanismos de ação principais. Ela tem uma ação no cérebro, que ela inibe a fome, aumenta a saciedade. Ela tem uma ação intestinal, que ela libera alguns hormônios que melhoram a liberação de insulina pelo corpo e bloqueiam outros hormônios que aumentam a glicose. E aí nisso ela já melhora a questão do diabetes, doenças associadas ao diabetes. E ela retarda o esvaziamento do estômago, então o estômago fica cheio mais tempo. Então, dessa forma, com vários mecanismos de ação, ele acaba gerando esse resultado de diminuição de fome, consequentemente, perda de peso. E nesse processo, porque a história da caneta é que você perde peso mais rápido. Então, é isso Sim. mesmo? Em termos de potência para perda de peso, antes dessa linha de tratamento, a gente tinha tratamentos muito ruins para obesidade em si. O que mais se falava era a sibutramina, que é um tratamento bem conhecido, mas que tinha uma potência em termos de perda de peso de, no máximo, os bons casos, 10% do peso. Esses tratamentos mais novos, esses análogos de GLP-1, de GIP, que são essas medicações mais novas, elas têm uma magnitude de perda de peso que pode chegar a mais de 25% do peso em alguns casos. Então, em termos de potência, é um resultado que é bem interessante realmente. Em termos de segurança, de eficácia. Então, por isso, acabaram virando esse frenesi todo, né? Tem contraindicação, doutor? Sempre tem, né? Todo remédio tem contraindicação. O principal, assim, é para o paciente com diabetes tipo 1. Ele é um remédio desenvolvido para pacientes com diabetes tipo 2, que é aquele que é relacionado à obesidade, relacionado à pressão alta, que tem doenças associadas a isso. O diabetes tipo 1 é aquele que usa insulina, né? Usa agulhinha de insulina. Esse não deveria usar. Outra coisa é que ele pode causar alterações no pâncreas, principalmente os pacientes que têm cálculo na vesícula, que já tiveram antecedente de pedra na vesícula, alguma coisa do tipo. Esse tipo de alteração pode causar uma doença chamada pancreatite aguda, que é uma doença que é potencialmente Eu grave. já vi mesmo alguns casos das pessoas associando a caneta com pancreatite. Sim, pode acontecer. Então, pode Agora, não é a acontecer. caneta que faz pancreatite. A caneta aumenta, na verdade não é nem a caneta, mas a caneta aumenta o A risco, pessoa tem uma predisposição, é isso? são as variações bruscas de peso. Então, se você, por exemplo, perder 20 quilos com dieta e atividade física intensa, essa mudança brusca de peso aumenta o risco de cálculos na vesícula. Esses cálculos podem migrar, sair da vesícula e obstruir o pâncreas e fazer a pancreatite aguda. Tem mais alguma contraindicação? As principais são essas. São essas, né? Então é sempre importante a gente ter uma avaliação antes de começar a tomar uma medicação como essa. Até porque muitas vezes o ganho de peso não está relacionado a uma doença específica que essas canetas tratam. Por exemplo, você pode ganhar peso por ter um transtorno de compulsão alimentar, por ter alguma questão psiquiátrica que gera esse aumento de peso. Se você não trata o quadro psiquiátrico, a medicação vai ajudar na perda de peso, mas vai ter um resultado parcial. E se em algum momento você parar de tomar, volta o peso inteiro e provavelmente até mais. Tem um tempo que a pessoa pode tomar, tipo assim, não pode tomar a vida inteira, porque tem gente, Pode. obesidade, pode. Na verdade, deve. Nossa. É um tratamento desenvolvido para diabetes. Então, dessa forma, como ele é desenvolvido para diabetes, prevê-se que usa para a vida inteira. Contínuo. Se você para de tomar, primeiro esse efeito de melhora da glicemia se perde,
E segundo, você acaba permitindo com que o corpo se recupere da perda. Porque para o corpo é como se você estivesse ficando desnutrido. Então, o mecanismo de sobrevivência do corpo é recuperar as calorias. Então, ele aumenta a fome e ele diminui o gasto calórico. Então, se você perde 10 quilos com um tratamento desse, se você parar no mês seguinte, tem uma boa chance de você começar a ganhar 11, 12, às vezes até mais. Então, é um tratamento contínuo. Então, além de ser, então, um tratamento para diabetes tipo 2, a gente já pode dizer que também é um tratamento para obesidade, já que ela é considerada uma doença. Sim, é aprovado para tratamento de obesidade. Doutor, e dessas canetas, assim, que as pessoas falam mais, né? A gente fala muito do Monjaro, que foi a que se popularizou. Ela é melhor do que as outras? Tem alguma diferença? Como é que funciona isso? O mecanismo de ação vai mudando, né? E as medicações mais novas são mais potentes que as primeiras. Então, a primeira foi o Victoza e Saxenda, né? Que a gente até conversou mais cedo, que foram as primeiras lançadas no Brasil, que teve esse mesmo frenesi de agora, só que numa época pré-redes sociais, então não teve tanta repercussão como agora. Elas tinham um mecanismo de ação interessante, potente, eficaz, mas que era inferior, por exemplo, ao Ozempic, que é a semaglutida. A tirzepatida, que é o Mounjaro, ela tem um mecanismo de ação duplo. Tem o mesmo mecanismo do Ozempic, do Victoza e Saxenda, e um mecanismo adicional, que tanto aumenta a potência na perda de peso, como dá menos efeitos colaterais. Doutor, já que a gente está falando aqui dessas canetas emagrecedoras que veio desse boom da rede social, né? A gente estava aqui, como vocês comentando aqui antes da gente ligar as câmeras, das outras coisas que as pessoas estão usando também muito devido a essa influência das redes sociais, né? Que é a Testo, o Venvance e outras medicações que vão virando uma modinha, Sim. né? O que você pode falar sobre isso? Tem algum alerta, alguma coisa que a gente pode orientar as pessoas que vão assistir ou que vão ler aqui a matéria no portal? Tem. Na verdade, é importante mesmo isso. A gente tem buscado, acho que é uma questão cultural mesmo, a gente tem buscado um padrão de beleza que não é atingível pelo cidadão comum, não é. Então, pessoas que vivem do corpo, postando fotos, com aquele estilo de vida para ter aquele corpo, se esse corpo, que é o alvo da maioria das pessoas, é atingido de forma saudável, a pessoa vive para isso. É um corpo de atleta para aquele perfil. Para se conseguir isso, sendo um atleta amador, uma pessoa que no dia a dia tem outras ocupações, outros problemas para resolver durante o dia mesmo, que não tem esse tempo para se dedicar a isso, essa aquisição desse corpo sempre é artificial. Então, por exemplo, você falou da testo, né? A testosterona aumenta a força física, disposição, libido, a pessoa se sente um super-homem. Ganha massa magra, perde massa gorda, as mulheres se sentem mais fortes, mais dispostas. O preço a se pagar por isso é, do ponto de vista estético para a mulher, acne, queda de cabelo, mudança do timbre de voz, com aquela voz de paniquete que todo mundo sabe como é, aumento de clitóris. Então, existe esse problema físico inicial e, em seguida, infertilidade, aumento da pressão arterial, aumento do colesterol, aumento do risco de morte súbita, de insuficiência cardíaca. Para os homens, isso tudo, incluindo o aumento da próstata. O pessoal fala muito, né, doutor, que as pessoas infartando e tudo, tendo Isso, AVC, e foi a vacina, exatamente. O né? pessoal fala muito disso. Um jovem, estava na academia, infartou, como é que É, você foi a vacina? Isso exatamente. existe, Até botei doutor? um Não. comentário um dia desses no Twitter a respeito disso. Ah, tá todo mundo infartando, tá todo mundo morrendo, deve ser a vacina. Eu não vejo os gordinhos infartando e morrendo, eu só vejo os atletas. Alguma coisa tá diferente aí. Teoricamente, o paciente obeso tem mais risco de infartar, né? Tem mais risco de morte súbita. Por que que isso tem acontecido agora? Outra coisa é que o pessoal fala, não, mas foi depois das vacinas. Foi depois também desse boom de anabolizantes, que isso começou da pandemia para cá. Então, o que tem mudado é esse comportamento nosso. Eu já vi até que o pessoal estava tomando o Tadalafila para ir para academia, Vasodilatar, porque fica aquelas veias, sim. né? Então, assim, a gente vê muitas essas coisinhas assim na internet que é um alerta para a saúde, né? A gente não pode brincar com a saúde, né? Com certeza. O pessoal está meio que banalizando medicamentos que são complexos, que por isso exigem receita. E esse é um dos motivos de hoje em dia essas canetas emagrecedoras mesmo, como foi comentado aqui, elas exigem a retenção de receita, porque está realmente banalizado. E aí é importante, voltando até um pouquinho na nossa conversa, que ela só não faz mágica. Não, de forma alguma. Até porque quando você para, se você não mudou o teu estilo de vida, volta tudo. Então o ideal é que ele seja um tratamento, mas o tratamento não é só isso. É mudança do estilo de vida. Até porque, como o principal mecanismo de ação que gera efeito colateral é o retardo do esvaziamento gástrico, se as pessoas comem mal, comem uma alimentação mais gordurosa, mais calórica, elas vão ficar o tempo inteiro passando mal, com náusea, vomitando. Muitas pessoas acham que a caneta emagrece porque passa mal. Não é. O mecanismo de ação não é esse. Esse é um efeito colateral que era para assumir se a alimentação fosse saudável.
Teve uma amiga minha que tomou e ela passou mal. O marido dela disse que era por causa disso, Sim, grande né? chance. E ela era uma paciente já bariátrica, né? Tem alguma restrição quando uma pessoa que fez uma cirurgia, um procedimento como esse, e toma o Monjaro ou qualquer outra caneta emagrecedora? Bom, tem sim. Ela aumenta a potência. Então, o paciente que fez tratamento cirúrgico de obesidade, ele já tem essa liberação de hormônios que as canetas fazem, né? Que o Ozempic faz, Mounjaro faz. Então, esse efeito é exacerbado. A perda de peso, então, é interessante, o controle da glicemia é maior, mas alguns pacientes fazem hipoglicemia e, dependendo da restrição alimentar, do padrão da cirurgia também, essa questão de náuseas e vômitos pode ser potencializado. Cai o cabelo também, já ouvi falar que o pessoal disse que perdeu, Cai. ficou careca tomando o Monjaro. Qualquer variação brusca de peso faz o que a gente chama de eflúvio telógeno. É uma aceleração do ciclo do cabelo. Então, o cabelo tem a sua fase mesmo, de nascer, crescer e cair. Esse ciclo é acelerado sempre que você tem grandes mudanças de peso. Se você faz uma dieta inadequada e tem restrição vitamínica, por exemplo, na hora do cabelo voltar a nascer, ele já não nasce com o mesmo vigor. Então, você fica com menos cabelo, fica às vezes sem o mesmo cabelo que tinha antes. Doutor, você acha que a gente está caminhando aí para uma revolução de tratamento de obesidade e sobrepeso? Sim. Até esse lançamento do Victoza, dessa primeira droga, há mais ou menos 20 anos atrás, nosso tratamento de diabetes era muito falho, os pacientes tinham um controle glicêmico muito ruim. Tratamento de obesidade era com sibutramina, a gente até mencionou aqui, e uma outra droga que a gente tentava usar para isso, eram resultados ruins, com muitos efeitos colaterais. Hoje em dia não, são tratamentos seguros, eficazes e potentes. Então, e existe também essa mudança maior da percepção da população, de que muito por questão estética, mas eles têm procurado emagrecer também. Então, essa percepção, essa busca pela perda de peso, junto com tratamentos mais eficazes, mais seguros, eu acredito que vai mudar muito o perfil da população no mundo como um todo. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio do Portal Piauí hoje o doutor André Gonçalves, endocrinologista. A gente está falando sobre as canetas emagrecedoras, esse boom aí de vendas, de procura e de comentários nas redes sociais sobre essa caneta que não é mágica, viu, gente? Tem que ter também, adotar um estilo de vida saudável. Doutor André, a gente vai abrir uma caixa de perguntas no Portal Piauí hoje, e aí eu vou abrir aqui para a gente ver o que é que os nossos seguidores mandaram aqui de pergunta para a gente responder um pouquinho. Gente, ó, segue a gente nas redes sociais, curte, compartilha, segue também o doutor André. No Instagram, André Gonçalves.endócrino, não é isso? Não, André Gonçalves Endócrino, tudo Endócrino, junto. sem o ponto. Isso. E segue também o Portal Piauí hoje. Estão perguntando aqui, qual dessas canetas é a mais eficaz? Tem uma que é a top das tops? A eficácia em termos de melhora da glicose e de perda de peso, a mais eficaz é a tirzepatida, que é o Mounjaro, o nome comercial. A magnitude de perda de peso é bem maior do que a do Ozempic, né, que é a semaglutida. Tinha também aquela história do Ozempic, a cabeça de Ozempic, um monte de coisa de Ozempic. Isso é real mesmo? Qualquer mudança brusca de peso, o corpo diminui de tamanho, né? A cabeça não diminui tanto. A tão falada inflamação crônica que causa cansaço permanente e dores no corpo, ela realmente existe? Em termos, um paciente obeso é um paciente inflamado. Então, aquele paciente, principalmente que tem obesidade visceral, aquela barriga mais, gordura mais abdominal, aquela barriga maior, ela tem sinais de inflamação nas vísceras. Então, tem esteatose hepática, que é gordura no fígado, esteatose pancreática. Isso gera uma inflamação que aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de doenças como um todo, cânceres também. Agora, então isso realmente existe e isso melhora com esses tratamentos. A perda maior é de gordura visceral. Então, quem sente isso é porque está no sobrepeso, não porque está tomando a caneta, é isso? Eu vou já segura um pouquinho essa pergunta, essa é importante também. O que a gente tem que tomar cuidado é que tudo virou inflamação. Então, muita gente na internet está vendendo que você está cansado durante o dia, você está inflamada, venha fazer exames comigo, venha tratar comigo, tomar vitaminas A, B, C, D e E, que eu faço aqui no meu protocolo. Então, está virando uma coisa que está totalmente desvirtuado. Aquele paciente que dorme mal, que não faz atividade física, que está acima do peso, que fuma, que bebe, é inflamação? Tomar vitamina vai resolver? De jeito nenhum. Então, existem esses dois poréns na internet. Realmente, você perder peso melhora a inflamação. Como dormir melhor, como fazer atividade física regular, tudo isso melhora. A outra pergunta que você fez, eu esqueci agora. O que era que eu pedi para segurar? Que foi se a questão desse cansaço, está relacionado à obesidade ou com a caneta? Eu tomando a caneta, eu vou me sentir assim? Sim, no começo, sim. Sente esse cansaço? É porque você naturalmente vai comer menos.
Então você usa muito Vai ficar carboidrato fraco. como fonte de energia. Então a Isso. primeira semana você fica meio fraco, primeiros 15 dias. Depois o corpo se readapta a isso, começa a queimar mais gordura. É a mesma coisa com quem faz, por exemplo, dieta cetogênica. Fica com a dieta só com proteína e gordura, sem carboidrato. Vai ficar mole, não vai conseguir treinar. Então o problema é daquele momento enquanto o corpo está se adaptando. Qual o tempo, assim, Que de isso acontece? adaptação no Normalmente 2 semanas, organismo? não mais do Duas que isso. semanas. Sabe que eu tava me lembrando, você falando aqui, uma vez eu fiz uma dieta que ela não era assim tão... não, era um pouquinho restritiva. Eu sentia fome. Na verdade, eu sentia fome. E aí, com 15 dias, eu fiquei doente. Aí eu disse assim, não, não vou mais... eu vou comer o que tá aqui, mas eu vou comer a quantidade que eu acho que me satisfaz. Mas era aquela... E aí eu me senti um pouquinho melhor. Mas tinha, assim, cortava total carboidrato. Não Eu vale a ia pena. treinar, não tinha nem força. Eu disse, não, isso Exatamente aqui isso. Não não vale a pena. existe, eu não quero. Canetas emagrecedoras manipuladas funcionam. Não, e tomem muito cuidado com isso. Esse tipo de tratamento é um tratamento altamente complexo, que os laboratórios investem bilhões de dólares para desenvolver. Então não é uma coisa Eu simples nem que se faz sabia no fundo do que quintal. manipulava, quer dizer que já estão até manipulando. Pois é, tem algumas farmácias que estão importando um material da Índia, da China, que a gente não sabe exatamente o que é. Então é difícil garantir, primeiro, que seja realmente o que está sendo propagado, segundo, que aquilo seja seguro. E outra pergunta aqui que eu achei interessante, que quem toma essas canetas, é verdade que se perde massa muscular? Perde. Qualquer perda de peso, você perde massa muscular. Mas uma das grandes vantagens, por exemplo, da tirzepatida, do Mounjaro, é que 2/3 da perda é massa gorda e principalmente gordura visceral. Mais ou menos 1/3 é massa magra. E aí cabe um bom nutricionista, um bom médico, se possível, um bom personal também, para que você mantenha a massa magra e perca só a massa gorda. Se você fizer um tratamento adequado, acompanhando isso, você pode zerar essa perda de massa magra. Então, assim, eu vou até voltar aqui, que a gente tá. São muitas informações, é muita coisa, né? E é um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas Sim, mesmo, né? Muitos questionamentos, porque na internet a gente tem acesso muito fácil a todo tipo de informação, né? sim, E algumas não são reais. exato. Então vamos lá, o Mounjaro ou qualquer outra caneta emagrecedora, hoje pode ser comprado na farmácia com receita médica. Antes não podia, né? Isso. A partir de julho, exige receita. Então só vai comprar com receita. Só. É para ser, né? Pelas vias normais é isso. É para ser, né? Porque tava tendo aí, me lembro que teve até uma apreensão, não sei quantas canetas aí, um dia desse da polícia, vindo do Maranhão, então o pessoal ainda vende bem mais caro. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse meio que tráfico, né, de medicamentos que vêm de fora do país, às vezes sem a habilitação da Anvisa, sem regulamentação para estar aqui. Eu não consigo nem tipificar que crime é esse, mas é uma coisa grave. Tem que tomar muito cuidado quem E a trabalha com gente também isso. não sabe, não pode também nem falar o impacto no organismo, né? O Sim, que é a que gente não pode sabe provocar. exatamente o que é, se foi bem acondicionado no transporte ou mesmo em casa. Difícil ali. É difícil, é verdade. Falou aqui também dos casos das pessoas que não podem, né? Pessoas que têm problemas, De predisposições de vesícula, vesícula. principalmente, quem tem algum antecedente de pancreatite, diabetes Tem tipo até uma 1. pergunta também aqui, o pessoal falando sobre isso. Que falar sobre os casos de pancreatite na UE. UE não sei o que é não, mas deve ser dessas canetas. Não sei o que Não é sei. exatamente o que ele está dizendo, Mas mas a pode pancreatite, ela acontecer. pode acontecer, não é isso? Isso, aí lembrando que não é uma ação da medicação do pâncreas. O que causa pancreatite em geral é o que a gente chama de pancreatite biliar. São os cálculos na vesícula que as variações bruscas de peso causam. Certo. Essas canetas, elas não são hormônios, são hormônios? Não, mas tem ação hormonal. Eles Tem ação liberam alguns hormonal. hormônios que vão fazer esse efeito. Aí que quem usa nunca mais consegue parar de tomar? Depende do seu objetivo, né? Se é, por exemplo, para controlar a diabetes, você perde peso, fica bem e continua se cuidando, às vezes a glicose fica normal, você consegue parar. Aquele cara que perdeu peso, usou para obesidade mesmo e realmente mudou o estilo de vida, às vezes você consegue também segurar. É muito individual. Você não pode parar de fazer tudo porque o peso vai voltar. Aqui tem outra pergunta relacionada à pancreatite, assim, quem já teve a pancreatite aguda biliar e fez a cirurgia, pode usar? Eu não recomendaria. Então é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, o risco versus o benefício aí. Aí aqui a pessoa pode comprar por conta própria, não pode, né? Agora Tem que não ter pode receita. mais, tá? Tem que ter receita. E o que fazer quando a pessoa não consegue emagrecer e tem resistência à insulina? Tem que avaliar. Aí O que é uma resistência à insulina?
Na prática, assim, você tem que liberar muita insulina no seu corpo para manter a glicose normal. O corpo não responde com a mesma quantidade de insulina que outras pessoas. Então, normalmente são pacientes que têm alguma alteração já orgânica mesmo. Ou tem, por exemplo, esteatose hepática é uma condição dessas. Ovário policístico é outra. São condições que estão associadas a uma hipersecreção de insulina. O corpo não responde bem à insulina, produz insulina demais para manter a glicose normal. Então tem pacientes que às vezes fazem até hipoglicemia. Faz glicose de 60, de 50 e acham que nunca vai ter diabetes porque a glicose é baixa. Chega um momento que o pâncreas não dá conta de produzir tanta insulina assim, e ele começa a falhar. Quando ele falha, aí a glicose começa a subir e o paciente fica com diabetes. Você falou esteatose hepática, uma pessoa me disse que estava tomando um Mounjaro e o médico orientou, ela já conseguiu atingir o objetivo dela, e aí o médico, por ela ter, né, a gordura no Esteatose. fígado, ele disse que ela pode continuar tomando. Ela deve continuar. Enquanto tiver a gordura no fígado, não vale a pena parar. É o tratamento mais eficaz que a gente tem hoje, magnitude de perda de gordura visceral. Então esse negócio é bom mesmo, hein? Funciona bem. Quando bem indicado, vai muito bem. E assim, falando de. A gente tá aqui recebendo, vou falar isso mais uma vez, doutor André Gonçalves, que é endocrinologista. A gente tá falando sobre canetas emagrecedoras. E o bate-papo tá muito bom, tem muita dúvida, tem muita coisa pra gente falar, mas a gente tem um tempinho aqui. Então eu vou já me encaminhar pro final da entrevista. Mas antes, tinha uma pergunta e eu até esqueci. E o que é que eu ia falar? Sobre valores, né? A gente falou muito sobre os valores. Antes era muito caro, agora que tá chegando nas farmácias já tem um preço aí mais razoável. Você acha que a obesidade, que é uma doença, ela vai ficar só para as pessoas economicamente menos favoráveis? Como é que funciona isso? O que é que você pensa? Uma avaliação sua sobre essa situação econômica quando a gente fala desse tratamento para obesidade e sobrepeso? À medida que vão sendo lançadas medicações mais eficazes, mais potentes, as anteriores vai caindo a patente, você vai lançando similares, né? Então o preço vai naturalmente caindo. A primeira que foi lançada, né, o que é o Victoza, foi, se não me engano, em 2007. Na época era em torno de 450, R$ 500. Isso, 15, 20 anos atrás, deve equivaler a 1.500, 2.000 hoje, mais ou menos isso, fazendo a conta de padeiro aqui na cabeça. Sim. É mais ou menos o preço do Mounjaro hoje nas Eu achei farmácias, que né? o Mounjaro era em 6 mil, 7 mil, isso não existe, Esse não. era o pirata. O pirata. Agora que chegou nas Ah, farmácias, o preço oficial é esse, entre 1.400 e 1.700. são quantas doses? Eu vou comprar uma caneta, eu uso quanto tempo? Esse é o custo mensal. Mensal. Isso. Então, se faz mensal, a pessoa consegue perder quantos quilos? É muito 15% individual. do corpo, do peso? Se chega até 25% de perda, mas em média é em torno de 15, 16%. Em média é isso. Se comecei a sentir, então comecei a tomar, mesmo com orientação médica, enfim, ou sem, né? Porque eu sei que muita gente começou a tomar sem. E comecei a me sentir mal. Suspende, Conversa com o médico primeiro, é conversa com o melhor. médico, é sempre melhor, né? A questão do mal-estar, na maioria das vezes, é no início. Se você está fazendo a dieta direitinho, está se cuidando, tende a resolver rapidinho. E tem algumas medicações que podem minimizar esse mal-estar também, depende muito do que é. Tá certo, a gente, como disse, está se encaminhando para o final da entrevista. Recebi aqui no portal Piauí hoje o doutor André Gonçalves, endocrinologista. A gente falou sobre esse tema aí que domina as redes sociais e a curiosidade e as mesas aí de conversa de bares aqui em Teresina e em todo lugar, né, doutor? Sim. Tem muita coisa, tem muita pergunta lá na sua rede social, não tem? Eu dei uma olhada, tem muita gente falando, muita coisa ali muitas dúvidas sobre a caneta emagrecedora, que agora tá só vende com receita, viu, gente? E é isso, eu queria agradecer mais uma vez, doutor André, muito obrigado por ter estado no nosso convite, ter participado aqui do bate-papo, e aqui as portas estão sempre abertas, vamos trazer mais temas interessantes para a gente discutir. Bom, as tuas ordens, para mim é um prazer. Eu acho que eu quero falar agora de testosterona, que eu vejo todo mundo falando desse negócio, muita mulher tomando, será que vale a pena? Vale, isso é quase um problema de saúde pública, viu? Vale muito a pena conversar a respeito. Pois então, aqui, o próximo bate-papo com o doutor André é sobre testosterona e esse uso aí indiscriminado, né? Todo mundo tem até... Tem gel, tem de todo passando, jeito. eu nem sabia disso, é tanta coisa Tem que mesmo. não dá nem para acompanhar. Obrigada, viu, doutor André? Imagina, eu que agradeço. E é isso, gente. Até a próxima.